Olá, meus irmãos e amigos, estamos de volta com o nosso canal do Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Berechit e a Faculdade Teológica Berechit. Falamos aqui de Varginha, Minas Gerais, ao vivo para você que acompanha nossas aulas aí pelo canal CETEB. Aqui, Yerushalayim, nosso símbolo do Centro de Cultura Bíblica Berechit. Estamos falando de escatologia, Apocalipse. E hoje vamos iniciar o nosso estudo das 7 cartas do Apocalipse. Então vamos começar dando a panorâmica das 7 cartas. Qual seria a panorâmica dessas 7 cartas? São muitos detalhes para a gente observar em pouco tempo. Vamos tentar passar esses detalhes rapidamente. Primeira coisa importante falar do Apocalipse é que o Apocalipse é um livro que a gente consegue entendê-lo todo como emaranhado, como alinhavado, se nós fizermos a leitura bastante vezes dele. Uma experiência própria minha foi quando eu comecei a estudar Apocalipse há muitos anos atrás, 20, 30 anos, eu li ele 50 vezes emendado. E fui anotando as diretrizes que o Espírito ia me dando discernimento num cadernozinho. Infelizmente o cadernozinho sumiu de Brasília para Lajinha, tem muitos anos já que eu mudei para cá, e aí eu estou pretendendo fazer isso de novo. Ler novamente várias vezes seguida, emendada, para ir coletando dados. Mas é um livro importantíssimo, revelado, todo alinhavado, não tem nada solto em Apocalipse. Eu tenho aqui à mesa muitos comentários de Apocalipse, muitas ideias, mas queremos fazer um resumo das 7 cartas. Então, quando eu comecei a estudar Apocalipse, me deu uma direção, me deu um entendimento, como diz o pastor Pedro, que as 7 cartas seriam também referentes às 7 parábolas do reino de Mateus 13, que também teriam o mesmo sentido dos 7 Espíritos de Deus de Isaías 11. E também seriam os mesmos tempos de Eclesiastes capítulo 3. Lá em Eclesiastes nós temos 7 vezes 4, 28 tempos. Cada bloquinho daquele de 4 tempos seria então um período para uma igreja das 7 cartas. As 7 cartas foram para igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Lembrando que no tempo do apóstolo Paulo, e ele começou as viagens missionárias, no capítulo 13 de Atos, eles começam descendo ali para Seleucia, para Chipre, Salamina, Pafos, Antioquia da Pisídia, Perge da Panfilha, depois vai passando em Listra, Icônio, Listra e Derbe. Então, depois na segunda viagem ele chega em cima em Troade, desce para Filipos, Tessalônica, chega em Corinto, a terceira viagem. E as cartas aqui, referentemente, não temos aqui Paulo escrevendo, né? Mas nós estamos no ano 90 e poucos da era cristã, ou ano Domini, e as igrejas eram conhecidas já, né? E, no entanto, só Éfeso e Laodiceia são igrejas mencionadas nas cartas paulinas. A igreja, quando Paulo escreve a Colossos, ele faz uma referência a Laodiceia, dizendo que teria mandado também uma carta para Laodiceia, que nunca chegou e não apareceu para nós nas 13 cartas paulinas. Lembrando também que o Novo Testamento só tem 7 autores, não é isso? Somente 7 pessoas escreveram. Com Judas, 8 autores escreveram o Novo Testamento. Então, cada tempo daquele lá, nós vamos adotar essa linha, que cada tempo daquele para cada igreja não refere somente à profecia, ela tem sentido duplo. Ela, como diz o tempo aoristo, né, fica indo e vindo no grego, ela é uma lança que vai com bumerangue, vai e volta. Então, tanto se refere à igreja física em Éfeso, como se refere também à história da igreja em si. Então, cada carta vai abordar, vai tratar de um tempo profético histórico da igreja. Então, a carta de Éfeso, por exemplo, nós vamos tratar do período inicial da igreja. Quando começa a igreja, do ano 31, pensando que Jesus teria morrido no ano 30, né? Então, a igreja, no ano 33, se nasceu no 0, mas a gente já sabe que, na verdade, nasceu 6 anos antes, porque Herodes morreu no ano 4, e Jesus já tinha quase 2 anos, que ele mandou matar as crianças até 2 anos, então o calendário está errado. Mas considerando que o calendário esteja certo, a igreja de Éfeso começa mais ou menos no ano 31 por aí, quando ele começa o ministério, escolhe os apóstolos, e outros dizem que começaria no Pentecoste, seria no ano da morte dele, logo depois 50 dias da sua ressurreição, e vai até o ano 100 mais ou menos, né? A igreja de primeiro amor e tal, o espírito que atuaria seria o espírito do Senhor, de Isaías 11, e o tempo seria o tempo de nascer e morrer, plantar e edificar. Então está começando a plantação e está nascendo um tempo.
Na parábola seria a parábola do semeador, né? Quando ele sai lançando 4 tipos de sementes variadas que caem em 4 tipos de locais diferentes. Em Esmirna, teríamos a igreja que é do tempo de matar e curar, derrubar e edificar. A gente sabe que Esmirna é a igreja onde atuou o Espírito de Sabedoria. E a parábola é do trigo e do joio, né? Quando a mistura, quando o dono dorme, o inimigo semeia o joio. A igreja perseguida, né? Vai do ano 100 ao ano 313, quando se publica o Edito de Milão, que é o Edito de Tolerância. Pérgamo começaria, então, no ano 313 e iria até o ano 538. É a igreja licenciosa, é o tempo de chorar e de rir, de prantear e dançar. O espírito que atua é o espírito de inteligência, de Isaías 11. E a parábola é a parábola do grão de mostarda, né? Que é a menor das sementes e dá aquela grande árvore, né? Claro que é uma aberrância. A quarta igreja de Tiatira seria o tempo de espalhar pedra e de ajuntar pedra. Tempo de abraçar e afastar de abraçar. O espírito que vai atuar é o espírito de conselho. E a parábola é do fermento. Uma mulher pega 3 medidas, que seria a trindade, faz uma confusão grande com isso aí no tempo de Tiatira, quando surgem os grandes dogmas e os grandes problemas da igreja. Sardes seria o tempo da reforma, então o tempo de buscar e perder, de guardar e lançar fora, né? O espírito é a fortaleza, que é preciso de força nessa hora para enfrentar a fúria dos papas e de Roma. E a parábola é o tesouro escondido no campo, que um homem acha, vende tudo e compra, que é Lutero. Filadélfia, igreja dos avivamentos, é o tempo de rasgar e de coser, de estar calado e de falar. É o espírito que atua, é o espírito de conhecimento. É preciso conhecimento nessa hora aí. E a parábola de Mateus 13 é a pérola de grande valor, né? Uma coisa extraordinária. Mas a pérola, para existir, a gente sabe da história que ela tem que sofrer muito, tem que ser uma dificuldade ali para aparecer. A última igreja de Laodiceia é o tempo de amar e de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O espírito é o de temor. E a parábola é a parábola da rede, que pega todo tipo de peixe. A igreja morna. Vamos ficando por aqui com essa introdução das 7 cartas e agora vamos ver nos próximos capítulos, carta por carta. Um abraço, tchau, tchau.